Então bora pessoal, tudo bem? Professor Alisson Barros, estou aqui na sede da Alfa Mentoria com a professora Luísa Lucchesi, né? Lucchesi, Lucchesi isso é italiana, hein? Tem um descendente italiano aí, hein? E a gente está aqui para a gente gravar a nossa aula entrevista de português, né? A professora Luísa é a nossa professora e a gente vai fazer a mesma análise que nós já fizemos para as outras matérias. E português é uma matéria fundamental. A gente tem percebido que os nossos alunos apresentam uma dificuldade gigantesca em português. Fizemos uma análise, temos as nossas causas aqui, só que isso a gente trata em outro momento, né? Mas português é fundamental, por 3 motivos bem simples. Tá, vale 10 na prova, é muita coisa, vamos pensar a segunda maior nota. Existe uma redação que, via de regra, vai valer também uma pontuação grande, né? Ou seja, português vai ser provavelmente a segunda maior nota do seu concurso, só vai perder para IPH. E o terceiro ponto, e talvez mais relevante, é que toda a sua prova é feita em português. Você tem que interpretar as questões de física, química, matemática, biologia. Então, meu amigo, né, professora? Não tem como fugir. Tipo, não tem como fazer uma prova em outro idioma, né? Não e se tem. fizer, vai dar ruim, imagina, né? Então seja bem-vinda, né? É um prazer estar aqui contigo assim para a gente fazer essa entrevista, que os alunos gostam muito da entrevista porque é o primeiro direcionamento que eles têm. E falam assim, caramba, é legal, porque eu não pensava assim. Eu falei assim, pois é, eu também não. Por isso que a gente começou a trazer o especialista, que ele vai lá e eu mostro minha opinião e o professor vem, pum, mostra o que é o certo. Às vezes bate, às vezes não bate, faz parte. Por isso que o especialista tem que ser ressaltado aqui nesse momento, né? Então, a gente vai iniciar, é um papo descontraído mesmo, já falei contigo. E se quiser falar com o aluno, pode apontar para ele. Acabei de meter a mão na frente, tá vendo? Não posso meter a mão na frente que o Thiago fica louco, mas se tu quiser enfatizar, tu pode olhar para ele, não tem problema não, tá? Mas o papo aqui é nosso mesmo, sem problema. Tá aqui, português na lata, que é o que você merece. Português na lata, que é preciso aprender português, eu também tenho que aprender português, né? E a gente vai na nossa lição 00, que é a nossa aula entrevista. Tá aqui a nossa professora, a gente sempre coloca o avatar, que é para vocês fazerem meme, né? De propósito, né? Então, todo professor tem um avatar, pegue e faça o meme. É isso mesmo, porque aí a gente melhora a nossa interação, fica mais tranquila. O nosso padrão vocês já conhecem, a gente vai falar desses 5 pontos, eles se mantêm em todas as matérias. Vamos começar falando da professora Luísa e o português. Vamos analisar o edital de 2016-17. Vamos fazer a análise de relevância das matérias com base nas questões. A estatística da prova, que aí tem a informação relevante, específica, na visão da especialista. E a indicação de literatura, que é para a gente fechar com chave de ouro a nossa entrevista com a professora Luísa Lucchesi, pensa na marra, né? Chique, Professor, né? eu queria saber a primeira coisa, né? Como é que a Luísa Lucchesi se transformou na professora Luísa, a trajetória até chegar aqui? Bom, gente, obrigada por me receber, primeiramente, né? Tô muito honrada de estar aqui fazendo essa entrevista. A minha trajetória com português começa quando eu sou criança. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de português, é a minha matéria preferida. E física? Não, exatas não é comigo. Exatas me conte fora dessa. Mas eu sempre gostei muito de português. Mas eu fui fazer outro curso quando eu fui para a Universidade de Brasília, né? Eu me formei na UNB e eu fiz ciência política. Então eu fiz quase o curso inteiro de ciência política. Fiz 7 semestres. Caraca! No 7º semestre eu decidi que eu não queria. Olha, rapaz. Que eu queria ser professora de português. Tua mãe falou assim, eu vou te matar. Falou. E como? Falou. E como? 7 semestres, né? Você pensa. Vou te matar, desgramada. Exatamente. E aí eu fiz vestibular de novo, passei pra letras, falei, não, é o que eu quero fazer. E desde 2015 é aí que eu tô, né? Então eu me formei na Universidade de Brasília. Hoje eu faço mestrado na Universidade de Brasília. Eu comecei a minha trajetória com linguística. Então linguística sempre foi a minha área de interesse dentro do português. Depois eu passei pra linguística textual. Então comecei a trabalhar muito com redação, com texto. E hoje eu tô na literatura, que é o meu mestrado. Entendi. Então já passou por várias áreas dentro do português de Sim. interesse, né? Redação, por exemplo, a parte de literatura também. Sim, né? sim. Então, show de bola. Então, aí chegou aqui na Alfa Mentoria e agora a gente está gravando as nossas aulas de português com a professora Luísa. Exatamente. E aí a gente vai conversar mais lá no final sobre a redação, que ela é especialista em redação também, hein? Já é um grande bônus aí, né, pra gente. 2 em 1. O bônus, na verdade, né? Vamos analisar o edital, tá? Aqui é o edital do CFO e CFP, tá, pessoal? Então, vocês já tiveram acesso a isso, esse edital, e vocês percebam que é o mesmo conteúdo para os dois, né? É o mesmo conteúdo para os dois. Aí a primeira pergunta que eu faço,
A abordagem é a mesma nas duas provas? Não, com certeza não, definitivamente. No CFP, a abordagem ela é muito mais direta, muito mais objetiva e até superficial, vamos dizer assim. Importante. E no CFO, a abordagem é muito mais aprofundada, né? Então, a gente vê que mesmo sendo os mesmos conteúdos, dá pra gente destrinchar muita coisa dentro do português. Show. Até porque se a gente for observar aqui no edital, o conteúdo é basicamente todo o conteúdo da língua portuguesa, né? Então maldade, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem o tópico 1, compreensão e interpretação de texto e gêneros variados. Tópico 2, reconhecimento de gêneros textuais. Tópico 3, domínio da ortografia e as suas consequências. Tópico 4, domínio do mecanismo dos mecanismos de coesão textual. Importante pra caramba isso aqui, na minha visão, pelo menos, né? Muito. Domínio da estrutura morfossintática do período. Não sei se a banca toca muito nisso, mas vamos ver, né? Reescritura de frases e parágrafos. Eu acho que aqui, além de ser um tema relevante, é um tema importante porque reescrever frases e parágrafos te dá base, né, de conteúdo, de aprofundamento, de interpretação de texto, porque você tá aprendendo a interpretar e reescrever, quando você for tocar em outro conteúdo, você vai estar esperto também, né? Vai estar. Com certeza. Então, tópico que é importante isso aqui, ó. Esse pelo menos na minha percepção é importante. E por fim, correspondência oficial, que, sendo bem sincero, pra mim não tem muito a ver, mas é porque usa português, né? Tipo, é que nem eu botasse matemática aqui. Tem a ver, porque usa português também, né? Mas beleza, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Sim. Então, esses foram os nossos tópicos do edital. Não mudou do CFP para o CFO no que tange a conteúdo, mas mudou no que tange a abordagem. Exatamente. Isso é importante, porque é o que eu falo para vocês, né? Um ponto importante de diferenciação do CFP para o CFO é a abordagem. Tem que ter a abordagem, né? Normal essa, né? Vamos analisar nossas matérias, tá? Aqui já é uma análise da professora Luísa, tá? E aí ela marcou aqui porque ela entendeu ser mais interessante com base tanto no conhecimento dela em português como na prova que ela acabou de analisar. Ela analisou a prova e estatisticamente a gente vai ter essa discussão no final. Então ela percebeu um comportamento interessante da banca e em relação ao conteúdo que ela domina, que é o português. E aí, professor, eu queria saber um pouquinho em relação a esse primeiro tema aí, ó. Ele é importante por quê mesmo? Gente, aqui tá a chave para sua prova. Compreensão, interpretação de texto e gênero variado. Inclusive, todas as áreas da sua prova, em física, biologia, tudo que for cair legislação, você vai ter que fazer interpretação de texto. Você vai ter que ter compreensão de gênero. Então, não é só para a parte de português. Mas na parte de português cai demais. É o que mais é cobrado. Em concursos em geral. Nesse especificamente, né? Então é isso. Você precisa saber identificar um gênero textual. Você precisa saber interpretar esse gênero textual. Para que ele serve? Quais são as características dele? Né? Então isso aqui, assim, é o ponto de partida 0, não vou nem dizer 1. É menos que 1, sabe? É muito, muito não importante. Não adianta eu estudar qualquer conteúdo do português ou da física ou da química sem ter o mínimo de conhecimento de compreensão e interpretação de texto. Não adianta. E a gente, falando como nação, o Brasil, a gente é uma nação que lê pouco, né? A gente tem pouco estímulo para leitura. Então, isso pega muito porque a gente já não tem esse costume. Então aí a banca numa prova de concurso, ela quer te eliminar, obviamente. Então ela quer fazer vai pegar aquele conteúdo que é a pedra no sapato. E a pedra no sapato é a interpretação de texto. Não tem como. E o que você falou aí é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Eu tenho uma grande dificuldade de colocar na cabeça do meu aluno o seguinte, cara, ver é um processo interessante para você aprender, mas ele é complementar. Porque eu falo para ele, eu diferencio ver e ler. Ver é uma coisa, ler é outra coisa. Então, o processo fundamental que o seu cérebro está preparado para aprender de verdade é ler e escrever. Você vai ver, é importante? Mas é um processo complementar. Eu falo isso no que tange, por exemplo, a leitura. Você vai ler, vai escrever e você vai ver uma videoaula, porque a videoaula vai trazer as conexões que vão estar talvez faltando para a tua leitura e tua escrita, porque acontece. Mas ver é um material complementar importante. E aí ele substitui isso. Ele acha que ver é o material fundamental. Não é. É ler e escrever. Então eu sempre foco nisso. Pessoal, ler e foi o que ela acabou de dizer. Eu já falei isso e eu nem conversei com ela nada. E ela que é especialista. Eu estou só o leigo, é a minha opinião, pelo que eu vivi. Então o processo é ler e escrever. O seu cérebro aprendeu a aprender lendo e escrevendo. Ver é complementar, ajuda bastante, mas é ler e escrever o processo principal. É isso, né, professora? É isso, com certeza. Porque não é possível. Então, isso o nosso cérebro sabe disso. Só que eu tenho que... Por quê? É óbvio que eu sei também por quê, né? O aluno, ele acha mais confortável ver.
A leitura ela é uma atividade que causa um pouco de preguiça. Ela é monótona, é silenciar. E nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, que a gente tem informação o tempo todo, a gente fica com preguiça mesmo. Mas é uma barreira que a gente precisa ultrapassar, especialmente para você que está estudando. Você precisa ultrapassar essa barreira da leitura. E o que a professora Luísa falou, a gente vai ter papo pra caramba aqui hoje pelo jeito, viu? Porque ela falou o seguinte, ela falou que é um pouco desconfortável, né? Esse processo de ler e escrever. E aí eu falo com ele o seguinte, assim, todo processo pedagógico de aprendizagem eficiente, ele é naturalmente doloroso. Qualquer um na vida. Então, se tá vindo fácil, vigia, já fica esperto. Porque não vai funcionar esse negócio aí não, né? Presta atenção. Todo processo pedagógico de aprendizado eficiente, ele é doloroso. Doloroso em vários aspectos, né? Igual ela falou, desconfortável. É uma espécie de dor. Tô lá, pô, estudar, eu tô com sono. Já sentindo dor já, né? Entre aspas, né? Então se prepare, porque você sabe disso já. Acontece que a gente fica substituindo, achando que no futuro vai dar certo. Toma cuidado, né? Porque depois capota e aí fala assim, estamos falando, tá falando aqui, ó. E eu tô falando já tem, tempo também. Então, interessante. Isso aí pra mim eu nunca tive dúvida, né? Vivenciei isso aí. Eu concordo 200%, né? E aí a gente tem aqui um emprego da acentuação gráfica. Importante também, porque acho que é a banca que cobra isso aí, né? Totalmente, assim. Emprego da acentuação gráfica é isso, gente. São regras, é a normatização do português, não é uma coisa que a gente domina facilmente. Então, se o objetivo da banca é eliminar uma quantidade de candidatos para selecionar os melhores, é óbvio que eles vão pegar essas pequenas coisas que vão diferenciar. Então, cai muito emprego de acentuação gráfica. São aquelas regrinhas paroxítona, oxítona, não sei o quê, que são coisas que são convenções da escrita. Boa, né? boa. E é interessante pensar porque aqui existe aqui no tópico 1 uma certa carga de subjetividade, né? Na compreensão e interpretação. Agora, para eliminar, aqui é uma carga de objetividade gigante. E aí não tem nem como entrar com recurso. Perdeu já, né? Já era. Não sabe, já era. Tá fora. Então, é a técnica da banca de reprovar. Eu já falei para eles. Banca, ela serve para reprovar aluno. Passar não é a regra. Passar é exceção. É só parar para pensar. Eu tenho 35 mil inscritos no último concurso, 4 mil foram classificados. Então, 31 mil foram reprovados. Prova é feita para reprovar. Vocês sabem disso. Né? Show. Isso aqui eu concordo plenamente também, porque eu enxergava dessa forma. E aqui a gente tem emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos. Eu nem sei para onde vai. A verdade é essa. Isso aqui eu não tinha nem noção. Né? Isso eu tinha noção, isso eu tinha noção. Agora isso aqui eu não tinha. Isso aqui é difícil mesmo. Ele também está relacionado à parte de interpretação de texto. E vai valer tanto para redação quanto para interpretação de texto dentro da prova. Entendi. Então, aquelas questões que vão falar assim, substituindo tal termo por esse, mantém-se a agora mesma... eu enxerguei. Exatamente. Cai muito, cai muito. E, por exemplo, bancas como o Sebrasp, né, o CESP, eles amam questões assim. Claro. Podemos substituir o termo tal e manter a mesma semântica e a mesma... ortografia. Porque ele toca em dois temas, né? Exatamente. Ele toca na parte de compreensão e interpretação e na parte de... E a parte mais técnica. Domínio de ortografia, via de regra. Isso, também, né? Exatamente. Então, cai muito na parte objetiva e também é um adianto de vida para quem domina isso aqui já na redação. Né? Então, você acaba matando 2 coelhos aí com a cajadada só. É isso mesmo. Boa. E aí aqui no tópico 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Sei nem o que é isso. É algum bicho morfossintaxe? Eu acho engraçado, porque morfossintaxe é literalmente tudo sobre o português. É só isso? É só tudo. Então, de boa, galera. Agora entendi, mano. É simplesmente tudo. Tanto que eu marquei o tópico inteiro, porque tudo é importante. Tem umas coisas que caem mais, por exemplo, concordância, colocação de pronome, etc. Que aí entendi. Dentro do tópico, na construção de um texto a gente vai usar isso mais, via de regra, né? Isso, exatamente. Dentro do tópico, esses dois têm mais importância. Mas a estrutura morfossintática vai cair o tempo todo. Tipo sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo, complemento, pronome relativo. Tudo que você imaginar. Tudo que relação de tudo que a gente não sabe. Miséria. Tudo que a gente não sabe. Exatamente. Pessoal, português. A gente tem 3 pilares, né, na mentoria. EPH, porque vale muito e é importante pro bombeiro. Matemática, porque ela abre uma área importante, que é a metodologia científica, física e química, que é 25 pontos. Via de regra é o segundo conjunto que vale mais na prova. E português, são esses 3 pilares, né? Português, porque tem o português, tem a interpretação de texto da prova toda e tem a redação. Então, são esses 3 pilares que a gente trabalha, né? Então, quando eu olho isso aqui, concordância verbal e nominal, é um pilar fundamental do português, que é um pilar da mentoria. Entendeu? Então, para mim,
Concordância verbal e nominal é fundamental, porque vai fazer diferença na sua prova toda, na sua redação, na sua aprovação, que eu diferencio da classificação. Você pode estar bem aprovado, você pode ser aprovado com uma nota ruim em português. Eu tenho um exemplo do quinto colocado, o Alabi. Ele tirou 4. E eu posso ter uma pessoa aprovada e bem classificada. Então eu diferencio as matérias. Português é uma matéria que ela é importante para sua aprovação e para sua classificação. Sim. Porque se você for ruim em português, talvez você fique lá na última turma. Você vai passar, só que você vai perder 2, 3 anos de concurso. Aí, no militarismo, isso vale muito, porque tem antiguidade e tal. Aí é outro papo que a gente tem depois. Mas preste atenção na vida, tá? O item 6, que para mim era o mais evidente, que era importante, né? Que é a parte de reescritura de frase e parágrafo de texto. E para mim, e substituição de palavras, tudo mais. Eu até falo uma técnica para eles. Nas minhas aulas eu falo assim: pessoal, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o enunciado da questão? Olha esse enunciado aqui, ó. O avaliador colocou um conceito. Então tá certo. Via de regra. Ah, professor, essa observação é óbvia. Eu sei que é óbvia. Mas pega esse conceito que ele tá dando aqui na prova, que é algo que tá certo, e tenta entender e depois reescrever com suas palavras. Porque esse enunciado da questão pode virar um parágrafo da tua redação, parceiro. Tu não tá plagiando, não. Tá reescrevendo com as tuas palavras. Sim. Então, e é o certo, tá reescrevendo certo. Então é uma técnica. Pense nisso, porque eu fazia isso. Eu tirei 9 na redação. Pode olhar lá. Então, pai. Alguma coisa deu certo. Alguma coisa deu certo, pô. Então preste atenção na vida. Facilita a sua vida. Aprende e facilita a sua vida. Sim. Então, pra mim, isso aqui é muito importante, até hoje. É muito importante mesmo. Cai bastante. Essa parte que é uma parte que a gente entra aí na semântica, né? Então, a prova ela vai cobrar a parte de morfologia, a parte de sintaxe, a parte de semântica, que é essa parte do significado, dos sentidos. Então, essa parte aqui é a parte semântica da prova. Posso substituir tal coisa por tal coisa e manter o mesmo sentido do texto? Ah, esse texto, podemos inferir do texto que tal coisa foi dita. Isso é tudo semântica e tudo tem a ver com esse ponto 6. Bom demais. Então, esse aqui é um tópico fundamental. Fundamental. E o tópico 7, correspondência oficial. Que pra mim, na minha opinião, tá meio desconexo, porque ele tá querendo tratar aqui da parte do manual de redação da Presidência da República, né? Viu de regra... Eu concordo que não tem muito porquê, assim, nem costuma cair muito na parte de português. E talvez te ajude a ter uma noção sobre isso aqui mais pra parte de legislação, né? Pra te ajudar a interpretar esse português que é um português mais jurídico, mais formal. Mas eu, assim, não me preocuparia com aprender isso. Nossa, eu preciso me preocupar porque eu não sei nada. Calma, você pode saber um pouco, pode saber o mínimo e vai resolver sua vida. Vai resolver sua vida. O tópico 7 aqui é um tópico que a gente não vai dar tanta atenção. Isso. Não que ele não seja importante, é porque os outros são muito mais importantes, entendeu? E se você dominar os outros, tu vai entender ele e tu vai ter um direcionamento top. Isso aí é fato, sacou? Exatamente. Não tem pra onde correr. E você tem um manual pra te direcionar, né? Já tá lá, vai ter uma referência. Então, show de bola. Vamos partir para as provas, né? Aqui a gente vai começar com a estatística da prova do CFP, que a professora já falou que ela teve uma abordagem mais superficial, né? A questão 1 falou de quê aqui, professora? De compreensão e interpretação de texto. Isso, exatamente. Importante. A compreensão dos gêneros, né? Tá falando ali sobre tipo textual, é possível identificar o foco narrativo. Tem a ver com gênero com gêneros da tipologia narrativa, então essa diferenciação do que é gênero, o que é tipo textual, quais são as características, qual é o objetivo de você ter um foco narrativo dentro de um texto. Entendi. São aquelas identificações padrões que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ser capaz de ler um texto e identificar essas estruturas. Então tem que ter as manhas de interpretar e fazer a correlação com o gênero, porque senão não adiantou nada. Exatamente. Não, massa. Então, acaba que é uma abordagem direta, você consegue interpretar e você consegue comparar com os gêneros. Sim. Então você precisa dominar. Eu vou até falar uma coisa aqui que é muito importante, que é o seguinte, gente. Quer puxar na orelha? Pode puxar. A interpretação de texto, a gente aprende lá na nossa escolinha, no prezinho, a gente fala, a interpretação de texto é aquilo que eu acho que o texto é. Tua cara, né? Eu falo assim com ele, tua cara que vem com essa baixaria. Né? Exatamente. A interpretação de texto é aquilo que o texto permite que você encontre sobre ele. Então não adianta só você ler o texto e saber a superfície. Você precisa fazer as correlações que o texto propõe que você faça. Show. E é isso que eles vão cobrar aqui. Então não adianta você só ler o texto. Ok, eu entendi o que o texto quer dizer. Sim, mas e o gênero? E como que o gênero impacta dentro disso? E a estrutura do texto? E as relações que o texto faz? Porque o texto, eu falo sempre isso com os meus alunos,
o texto ele é um iceberg. A gente tem uma partezinha pra fora, mas a gente tem um monte de coisa, um mundaréu velho de coisa pra dentro, né? Então não adianta eu saber só a superfície. Eu preciso saber a profundidade. E é isso que ele quer dizer quando ele fala compreensão e interpretação do texto. É compreender e interpretar. Não é só você interpretar, eu acho que disse isso. Não. Não é. Eu falo com eles assim, professora, vamos ver se a senhora concorda. Eu falo assim, pessoal, quando você está interpretando, você tem que pensar o seguinte. São duas situações. Não é um supermercado que você tem 1 milhão de opções. Não é isso. É o seu carrinho que tem aquelas opções. Acabou. O supermercado é uma coisa. O carrinho é outra. É uma caixinha. Então, eu vou interpretar tudo que está dentro daquela caixinha. Exato. E não o que eu acho. Eu queria aquele... Não. Tá dentro da caixinha? Não. Então, exatamente. Então, existe um limite para você interpretar. O seu carrinho ali, ó. Exatamente. E se você não tiver barreira, você vai errar fatalmente. Se a gente ficar pensando que o texto pode ser qualquer coisa, ele não pode ser qualquer coisa, existe uma delimitação. E você pode estabelecer as relações dentro do texto, inferência, implícito, pressuposto, a partir do elemento linguístico que o texto te permite. Isso, então é isso, tá? Não que você não tenha opinião, que isso é importante, mas a tua opinião tá aqui. O texto vai fazer isso aqui, ó. Exatamente. Ele quer te colocar dentro daquele... Ó, eu só quero a tua opinião no que tange a isso. Você sabe? Sabe? Se sabe, acertou. Se não sabe, errou. A nossa opinião, ela tem pouquíssimo valor, gente, dentro da prova, sabe? É isso que eu preciso falar pra vocês, sem querer correr o risco de ser babaca, mas... eu acho é pouco. Não, tá certo, eu expõe isso pra ele, sacou? A gente, assim, a sua opinião, ok. Eu vou te dar um exemplo, como é que eu falo com ele, assim, não é brigando, eu até falo assim, ó, não tô brigando com vocês, não tô brigando. Começa assim, aí o que foi? Vamos lá, ó. A gente tem, via de regra, 2 problemas fundamentais no que tange a aprendizagem física. O primeiro, a tua escola, o segundo, você. Tua escola, de alguma forma, negligenciou os processos ao longo do teu ensino e você negligenciou o processo ao longo... É assim com tudo. Sim. É assim com tudo. Então, não queira resolver o seu problema de física em 6 meses. Eu não resolvi em 5 anos, tu vai resolver em 6 meses. Então, calma aí. Vamos, já começa por aí. Português é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então... Vamos lá, fique esperto, fique né? esperto. Fique esperto, né? Porque o avaliador, ele vai chegar te arrebentando, né? Exatamente. E não adianta eu ficar aqui massageando teu ego, daqui a pouco chegar na prova, quebrei a cara. A gente não tá aqui pra isso, a gente quer que você passe. E a gente quer que você passe te mostrando a realidade. A sua realidade e a realidade da prova. A gente quer só concatenar essas coisas da melhor maneira possível. A gente sabe que não vai ter um encaixe perfeito. Mas tendo o encaixe, tu já passou. Pronto, é isso que a gente quer, beleza? Questão 2 falou sobre... De novo. 2. Cai bastante. Já caiu 2, já caiu pra caramba. 2 é muito já, meu amigo. Pelo amor de Deus. Então já caiu uma ou de novo o reconhecimento de tipos gêneros textuais. Fique esperto, né? Na questão 3, já caiu sobre o tópico 5. Domínio da estrutura morfossintática do período. A gente conversou sobre isso. Sim. E foi bem concordância verbal e nominal. São aquelas relações que a gente estabelece, né? Adjuntos, adverbiais, adjuntos, adnominais. Como que um adjunto vai interferir na concordância verbal? Se eu tenho 2 elementos no sujeito, o sujeito vai concordar com o verbo, vai concordar com o que está mais próximo, vai concordar com o que está mais distante. Se eu tenho um pronome relativo. Gente, tudo isso é... estrutura morfossintática. Então, é por isso que eu falo que é tudo sobre o português, porque é tudo mesmo. Tá aí, né? Tipo aquelas paradas de oração coordenada, sintética, oração subordinada, substantiva. Exatamente. Se você não entender as microestruturas da morfossintaxe, você não vai entender as macro. Entendi. Então, a gente precisa trabalhar bem direitinho isso aí. Show. Cai muito. Show. E aí, concordância verbal e nominal, não precisa nem falar que é fundamental. É um pilar aí dentro do português. Questão 4. Tratou de... emprego e elemento. Isso aqui pra mim é muito importante, na minha opinião, na verdade, né? Pode ter caído até pouco aqui, mas pra mim é importante. Então, emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores e elementos da sequência textual. Que seria o que exatamente aqui? É que ele fala ali, ó. O autor utiliza um recurso em sua estruturação. Então é isso, que recurso que ele usa? Ele tá referenciando, ele tá substituindo, ele tá repetindo. Entendi. Como é que ele então, garante coesão? Recurso é uma dessas coisas aqui. Isso, exatamente. Por isso que cai muito também. Entendi. Né? E aí ele vai te dar um texto nos itens, você tem que ler e você tem que saber qual recurso que ele usou para construir aquilo ali. Dentro dos mecanismos de coesão. O aluno olhou o recurso aqui, eu nunca na vida que ele associava que o recurso era referenciação, substituição, repetição e de conectores e outros elementos. Nunca na vida ele falou recurso é de prova que a gente faz? Não, abençoado. Recurso aqui, ó, entendeu? O recurso estilístico, estético que o autor está usando. Show de bola, massa demais.
5. A questão 5, de novo. De novo. Gostou bastante, hein? Gostou. De novo, cai bastante. Show gente. de bola. Então já fica esperto. Né? É um conteúdo que você precisa dar a devida atenção. Né? 6. De novo. De novo, compreensão de texto, gêneros variados. A gente pode olhar ali, ó. Que será desenvolvido através da exposição no texto. E aí, a partir disso, a partir de uma característica do texto, você tem que interpretar o que o texto quis dizer. Massa. Então, por isso que é compreensão e interpretação de textos e gêneros variados. Cai muito. Então não preciso nem falar que isso aí é fundamental, né? Então, pare e estude português. Ah, mas eu sei falar português. Não é a mesma coisa, não. Não é isso que eles vão querer cobrar na sua prova. Não é. Eu tenho essa realidade, sabe onde? Em enfermagem. É mesmo? Eu tenho muitos alunos que são enfermeiros. E aí a prática de enfermagem é intra-hospitalar. E entre aspas, a enfermagem do bombeiro é extra-hospitalar. Então tem mais a ver com a aplicação da anatomia e fisiologia nas emergências médicas. E eles não têm essa prática. E aí quando entra pro EPH, o desempenho cai. Aí a pessoa fala, professor, eu sou enfermeiro. Eu falei assim, eu sei. Mas é porque a abordagem é diferente. Então tu tem um potencial gigantesco, tu tem uma bagagem que ninguém tem. O que tu pode aprender isso muito fácil, tu pode fechar a prova. Sim. Que é o Douglas fechou, por exemplo, né? A do CFO. Então o que acontece? Você pode acontecer contigo. Coisa que não vai acontecer provavelmente com quem não tem bagagem. Sim. Vai acertar muito, tipo 14, 15, 16. Só que 20 não. 20 é só você que tem as manhas. Não tem a vantagem. Mas você precisa ajustar esse seu conhecimento. Porque não é porque você sabe português que você sabe português, né? Eu falo muito com os meus alunos exatamente isso. Tipo, esse português que a galera tá cobrando aqui no concurso não é o português que você fala. É outro então português. É outro. Você vai encarar esse português aqui como se fosse uma segunda língua. Isso. Igual você faz inglês, espanhol, como se você estivesse aprendendo uma segunda língua. É isso porque não adianta. E também não é pra você sentir que, eu não sei português. Você sabe. Você só não sabe essa variante aqui. Que é a gramática, que é a norma, né? Que aí também é pedir demais, né? Então é uma outra língua. Encara dessa forma que vai ficar mais fácil. É isso. E é isso mesmo. E fica claro também quando você aplica, né? Esse nosso português aqui, a gente usa ele falando. Esse português aqui, tu não vai falar nada. Exatamente. Vai ler. Então, é outro mecanismo de absorção de conhecimento. É outro processo psicológico. É outro processo mental que você vai ter. Não adianta. É outra coisa, pai. É outra coisa. É outra coisa. Falar uma coisa. Ler, escrever, interpretar é outra. Então, já começa a treinar seu cérebro aí. Já tá treinando. Porque se não estiver treinando, vai apanhar, hein? Cuidado. Fica esperto. Né? Mais uma de concordância verbal, nominal e colocação de pronomes átonos. Então, não preciso nem falar que o item 5 é importante também, né? Sim. E tem a questão 8, falou de reescritura, que eu também acho relevantíssimo, que é a técnica que eu falo para eles, né? Parte de reescritura top também. Então. Aquilo ali que eu falei, preservadas a correção gramatical e a semântica. Então é exatamente isso. Substituindo uma palavra por outra, eu mantenho o significado, eu mantenho a gramática, eu mantenho a morfossintaxe. Cai demais isso, E essa gente. questão que, pra mim, ela é... Assim, eu não parei pra analisá-la, mas pra mim ela é difícil pelo seguinte ponto. Ele tá fazendo uma correlação com a correção gramatical e semântica. Então ele tá rodando no edital todinho. Exatamente. E de regra. Exatamente, isso mesmo. Então já fica esperto de novo, né? Emprego de acentuação gráfica, igual tu disse, ele adora cobrar porque é uma regra... E a regra é objetiva. E aí não tem recurso na prova, né? Eu te elimino ou não te elimino, né? Isso. Simples assim. Então já fica esperto. Já percebeu que no português a gente flutua, né? A gente flutua para aquela interpretação, né? Vamos colocar assim, flutua entre o parâmetro subjetivo, que é a interpretação e compreensão de texto, e a aplicação de todo conhecimento, e aquele parâmetro mais objetivo, que é tipo regra de acentuação gráfica. Então, fica oscilando. Então, é difícil? Pra mim é difícil, tá? É difícil. Pra mim é difícil. Porque a física não oscila. Não, o português ele vai... Oscila. E Ele é isso que eu objetivo o falei. tempo todo. Se você... o mecanismo mais simples, interpretar. Você interpretou a questão, entendeu o desenho, é sempre objetivo. Objetivo. Então, pra física é fácil, né? Eu falo isso, entendeu? Fica mais pra fácil. gente pode ver aqui que no edital eles cobram tudo, basicamente. E eles fazem questão de passar por tudo. Não tem um foco. Não, dessa vez a gente vai fazer só a parte mais subjetiva, dessa vez... Não. Vai pra tudo. Eu quero aterrorizar. É isso. Ó, pra ter ideia, ó. A média dos 600 primeiros alunos de português foi 75%. Em física foi 82%. Nossa, olha aí.
Da ideia. Do CFO e CFP. A gente fez esse levantamento. A última de português fala sobre interpretação de novo de texto. Aqui ele retoma, né, uma citação de um texto que estava ali na questão e pede para você, partindo disso, podemos afirmar que é essa lógica que eu falei. Não adianta você fazer sentido na sua cabeça. Você tem que ver se tem um elemento, a unidade linguística, a unidade textual, para que você interprete. Massa. Então é esse jogo. Cai bastante também. Show de bola. Como essa última questão, professor, eu queria saber a opinião da senhora em relação à abordagem da prova. Se ela foi uma prova... a última do CFP. Né? Se foi uma prova fácil, média, difícil. Eu queria a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, mas aí eu não vou falar não porque eu sou leigo. Eu acho que a prova não foi uma prova difícil, não considero essa prova uma prova difícil, mas considero ela uma prova boa, bem feita, no sentido de que você precisa estar preparado. Coisa rara. Decano. Coisa rara, mas tudo bem, vamos deixar abaixo. Quando é pra elogiar, tem que elogiar. Quando é pra elogiar, tem que elogiar. Não, assim, é bem feita no sentido de que não é nem que as questões estão incríveis e super bem feitas, não. Mas é que ela tá bem feita no sentido da abordagem dentro do edital. Massa. Então você precisa ter, sim, um conhecimento ampliado para conseguir resolver. Não é uma prova fácil, mas também tá longe de ser uma prova muito difícil. Entendi. Então é uma coisa que se você pegar ali, não, vou estudar, vou fazer, vou focar, você vai conseguir resolver as questões. Você vai conseguir resolver a prova. Não é, ai meu Deus, eu vou estudar muito e vou acertar 5 itens, 3 itens. Não. Você vai conseguir chegar ali num 7, num 8, né, nas questões. Mas é uma prova que precisa de atenção, né? Então não é qualquer coisa também. Show. Sabe? Show de bola. Então é uma prova boa. Prova boa. Uma prova boa. Não tá excelente, não tá também horrível. Tá Massa. Boa, mediana aí. A gente... Era difícil ouvir isso na IDECAM, mas a gente ouviu. Tá certo. Faz parte. Indo pro CFO. Aí aqui no CFO, a primeira questão já foi pro item 5. Domínio da estrutura morfossintática. Aí eu vou já fazer um disclaimer aqui, uma explicação, que olha só. Olha lá, o conteúdo é o mesmo, tá vendo? Domínio da estrutura morfossintática do período. Nós vimos que a gente CFP viu lá também. no CFP. Mas olha o que ele traz pra gente. Relações estabelecidas de subordinação entre os termos da oração. Ele não aprofundou assim lá no outro, não. Lá não tá aprofundado. Então lá você podia saber ali, relação de concordância verbal, uma coisinha, outra. Aqui ele já tá falando de subordinada. Ele já tá falando de outros elementos, tá falando de período composto. Lá no CFP ele falou de período simples. Interessante. Então a gente vê que teve sim um aprofundamento aqui do mesmo conteúdo. Massa. Né? Então aqui já você inclusive ele até discriminou, né? Exatamente. Ele colocou no CFP o período simples e no CFO o período composto, exatamente. Que é naturalmente mais complexo. Muito mais complexo. Olha aí, tá vendo aí? É isso, é por isso que ela tá aqui. É isso. Vocês entenderam, né? Alfamentoria é isso, sacou? Eu preciso trazer quem conhece da parada pra falar pra vocês. E agora a gente sabendo da parada, a gente já sabia, só que era mais instintivo, né? Eu sempre falei isso pra vocês, né? Tá gravado. Agora ela vem com a parte técnica da parada pra você entender abençoado ou abençoada. Então, fica mais claro. Bem muito mais claro, né? Então, top demais. É esse tipo de conteúdo que a gente tem que gerar para eles mesmo, para ele ter aquele choque, né? Pá! Porque eu sempre falo para os alunos assim, ele fala assim, professor, eu queria me preparar para o CFO. Eu falo assim, guerreiro, tem que se preparar para a prova. Você se preparando para a prova, vai chegar no momento que você vai ter condições para galgar essa vaga no CFO. E aqui fica um exemplo clássico. Exato. Você quer se preparar para a prova? Entenda o período simples e o período composto. Cara, se você entender o período simples, existe uma probabilidade muito grande de você ter um bom desempenho no CFP. Sim. Se você não entender o período composto, você não vai ter jeito, porque a prova vai abordar, o CFO vai abordar o período composto e as estruturas mais complexas de todas as disciplinas. Então você precisa, um degrau, tem que subir degrau por degrau. Então não adianta, eu vou me preparar para o CFO. Não vai se preparar. Vai esperar para a prova. E aí, dentro das suas capacidades e limitações que você for superando, você vai conseguir galgar todos os carros. Exatamente. E eu tenho que falar isso para eles. E agora falando com o conceito técnico aqui que tu acabou de dizer e ficar claro para vocês, né? Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Mais 1 a 2 falou sobre compreensão e interpretação de texto, que lá no CFP também falou. Exatamente. Show. E aqui, olha de novo, mais uma vez, gente, pra vocês verem que a gente não tá aqui sendo leviano nem mentindo pra vocês. Olha só, olha o nível de complexidade de interpretação dessa questão. Ele te dá 3 afirmativas e depois vai dizer, apenas as afirmativas corretas são tais. Então, ou seja, você tem que ter um nível de análise profundo muito maior
do que, mesmo na superfície do texto, na superfície da questão, não é nem a questão que o conteúdo está mais aprofundado, mas a forma como ele te pergunta sobre o conteúdo tá mais complexa. E lá a abordagem foi direta, né? Super direta. É o que eu falo para eles assim, ó, por exemplo, uma outra forma do teu avaliador te avaliar é na quantidade de informação que você vai acessar. Exatamente. Então lá você acessava, eu sempre exemplo entender, você acessava 4 informações para resolver a questão. Aqui você tem que acessar 6 informações e depois vai ter que concatenar essas informações para chegar na resposta certa. Então você acessa umas 10. Exatamente. Aí eu falo, isso aqui é CFP, isso aqui é CFO. E ele tem que fazer isso. Essa é a forma dele mostrar que as provas são diferentes, né? E aqui fica claro isso também, porque só os itens 1, 2 e 3 já mostrou isso. Exato. Você tem que acessar mais informação. Normal, faz parte, é do jogo, você sabe disso. 3, e aí ele foi pro item 4, emprego de elementos de referenciação. Aquilo que tu me falou, que são os recursos, que eu não sabia. Só que olha só o recurso que ele coloca. O pronome demonstrativo atua, ou seja, além de você saber o que é um mecanismo de repetição, substituição, referenciação, você tem que saber o que é um pronome demonstrativo, que é uma categoria morfológica. Então, de novo, na prova do CFO, ele está pegando 2 elementos, correlacionando esses 2 elementos. Lá na do CFP, você precisa saber uma coisa. É direto. Aqui você precisa saber 2 coisas, correlacionar essas 2 coisas para chegar no seu resultado. Então, o que eu estou percebendo, a gente vai fazer isso no final, é que no CFP, dentro do conteúdo de português, a gente não é multidisciplinar em relação aos tópicos. É a regra. Mas no CFO a gente está sendo multidisciplinar em relação aos tópicos. Exatamente. Então, isso aí mostra o nível de dificuldade da prova, de complexidade da prova, né? Exatamente. Show de bola. Então já fica esperto, hein? Na questão 4, de novo. De novo. Essa aí parece mais que a do CFP. Sim, essa aqui parece mais. Ela tá um pouco mais direta. Mas não quer dizer que ela seja fácil. Entendi. Mas tem que ter a questão fácil também na prova. Eles variam, fácil não, com menos informação para acessar. Tem que ter, porque senão... Você tem um limite máximo de tempo, né? Não dá para colocar todas as questões com... Boa. A 5 falou de novo, então ele cobrou bastante. E acaba que esse tópico aqui, tópico 5, é um tópico, igual tu falou, né? Ele toca em todo o português. Sim, toca. Então, normalmente, uma questão que vai abordar esse tópico aqui, ela vai ser mais complicada, né? Porque ela vai rodar muito aqui dentro do português, né? Aqui a gente pode ver que ele traz tanto a questão morfossintática quanto a questão da pontuação. Porque a pontuação no português não é só, eu vou colocar vírgula, vou colocar o ponto final, vou colocar interrogação e exclamação. Às vezes a pontuação vai mexer com a estrutura morfossintática do período. Sim. Então é isso que ele tá cobrando aqui. Batendo o olho já dá pra ver. É complexo, gente. Não é então, fácil, não. Já fica esperto, É babado, como eu costumo dizer. É babado. É babado, pai, é babado. Essa 6, a 6, reescritura de frases e parágrafos do texto. Bacana também. Questão de substituição de palavras, que é uma questão padrão. Que é interessante cair porque trata também da parte de interpretação do aluno, compreensão, a quantidade de informações que ele retém. Porque, é mais ou menos isso, né? Comparando coisas, né? Sim, total. Massa. A 7, falou emprego de elemento. De novo. Ele gostou desse tipo de questão. Aqui a gente tem os pronomes marcados, o que, o isso, o consigo. Aí a gente tem uma conjunção ali que é o mas. Então a gente vai ter vários tipos de conectores e como que esses conectores vão influenciar na interpretação do texto. Entendi, show de bola. É exatamente isso. Show de bola. Aí, ó, já fica esperto de novo. A 8, falou de emprego de acentuação gráfica. Aí aquela questão, né? Sim. Ser objetivo aqui o critério, né? Exatamente. Aqui, ó. Impotência, socorrêssemos, nós, também, indício, tudo que está grifado, ele vai perguntar. Justificativas diferentes para acentuação, foram acentuadas usando a mesma justificativa, então você tem que dominar, a norma, não tem como. Ou chuta. Ou chuta. E aí, né, pode ser um péssimo negócio. Horrível, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tem que saber a regra para você acertar o máximo de questões possível. Isso. A 9... voltou para compreensão e interpretação de texto. Então, eu não tenho dúvida, nunca tive que esse tópico é importante. Nunca tive. Não tem como, gente. Não tem como fugir. Show. A 10, já de novo, tópico 5. Então, no CFO, o tópico 5 foi muito abordado. Sim, cai muito, olha lá, morfossintaxe, perguntando. A sintaxe, dentre os elementos destacados, apresentam verbos. Então, é morfossintaxe, porque verbo é uma categoria morfológica, né? E... o sintaxe é sintático, óbvio, então por isso morfossintático.
exceto não sei o quê. Então a gente já vê essa complexidade maior, trazendo essas questões de concordância, de colocação dos verbos. Cai muito, gente. Cai muito. Não tem como fugir. E aí, professora, a gente chega aqui no final da prova do CFO e a sensação, né, é que a prova foi mais bem elaborada. Eu queria saber a opinião, comparado com a do CFP. Sim, eu acho que a questão não é nem a questão da elaboração, de ser melhor elaborada, mas ela é definitivamente muito mais aprofundada. As duas foram bem elaboradas. Sim, as duas foram. Agora a do CFO, mais profunda. Muito mais profunda. Então você tem que ter uma habilidade muito maior com a língua, com as normas da língua, com a regra da gramática, com a compreensão da língua do que na do CFP. Na do CFP você tem, obviamente vai ter que ter também, mas ali um conhecimento mais na base, mais na superfície, você vai conseguir resolver. Aqui no CFO você não vai conseguir resolver. Então quer dizer que a senhora chancela o nosso método aqui da Alfa Mentoria. Porque eu falo isso, falo, pessoal, repetindo, né? Já falei isso umas 200 vezes aqui e na vida também para vocês. Vocês precisam se preparar para o concurso, você vai subir degrau. Então o primeiro degrau, a gente acaba percebendo que é o degrau direto de acesso à informação, a gente viu no CFP, e você vai ter que subir outro degrau, então, que é o CFO. Então, você se prepara para a prova. A depender da sua preparação, você vai chegar em determinado degrau. Exatamente. Então, fique esperto. Exatamente. Então tá claro. Não tem como você se preparar para o CFO sem passar pelo CFP, olha, gente. Não tem como. Eu falo isso 200 vezes. Não tem como. Eu falo, cara, tira da sua cabeça esse negócio de se preparar para o CFO. Isso é uma escada, parceiro. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Se for para ser, vai ser. Então, sobe. O máximo que você puder subir, suba. E aí eu falo assim, pô, vocês estão de sacanagem. Vocês querem receita pronta, não é só o miojo, pai. Quer receita pronta, me ajuda. Não dá pra descer de uma vez. Aqui é descer livre, gente. Não dá pra subir de uma vez, mas dá pra descer, filho, de forma catastrófica, entendeu? Então, escuta. Eu falo, me escuta, pelo amor de Deus. Aí a primeira coisa que eu falo, me escuta. Eu falo pra ele assim, ó, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Tu tá me pagando. Ele além da nossa relação, tu tá me pagando. Tu tá me pagando pra quê? Tô te pagando pro senhor me orientar. Então escuta. Entendeu? Escuta. Aí, então tá. Escuta, pô, porque não adianta nada você me pagar e não me escutar. Tu tá perdendo seu dinheiro, porra. Sim. Então tu tá aqui, me escuta. Aí vai fazendo, aí tu vai corrigindo, vai errando, vai acertando e vai me escutando, porque foi isso que tu fez. Se tu não quiser ficar aqui, pode ir embora, não tem problema, você é livre. Mas tá aqui, me escuta, pelo amor de Deus, que a gente tá querendo te levar pro caminho certo. Exato. É mais difícil? É mais doloroso? Mas vai ao caminho certo, porra. Eu não te prometi paz, não te prometi tranquilidade, não te prometi doçura. Prometeu isso, Douglas? Prometeu passar, porra. Então a nossa promessa a gente tá querendo cumprir. Mas se você não vir com a gente, não vai dar certo. O famoso, gente, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, pai. Me ajuda, o negócio, o procedimento aqui é certinho, né? Me ajuda a te ajudar, parceiro. É isso. Show de bola. Aqui a gente chega na parte fina, né? Que é a parte de estatística. Nós temos os 7 temas, né? E a redação aqui embaixo. E aí a gente percebe que no CFP a gente teve uma abordagem de compreensão e interpretação de textos e gêneros textuais, 4 questões de 2. Só que aqui a gente já percebeu no nosso papo que aqui a abordagem é menor, que a abordagem é maior. Sim. A profundidade. Isso. Então eu queria uma opinião aqui nesse ponto. Exatamente isso. Assim, são 2 questões, mas são 2 questões que você vai fazer com muito mais dificuldade do que as 4 do CFP. Entendi. Então as 4 do CFP caem mais, ok, mas elas caem num nível muito mais superficial. Aqui no CFO não, elas vão ser 2 questões bem mais aprofundadas. Massa. E aí, esse comportamento, ele se manteve dessa forma? Sim. Via de regra, sim, né? Via de regra, sim. Massa. A gente observa isso totalmente. E aí tem conteúdos que vão fazer mais sentido pro CFO mesmo, por exemplo, reconhecimento de tipos e gêneros. Por que eles não cobraram? Porque faz sentido você cobrar isso mais superficialmente ali no CFP. Mas aí eles foram lá e cobraram mecanismo de coesão textual, que tem a ver com esse ponto 2, só que é mais aprofundado. Opa! Parou. Sacou? Parou que isso aqui é muito fino. Exatamente. Vamos lá, ó. A professora está dizendo que, da nossa análise estatística, o reconhecimento de tipos e gêneros textuais, por ser algo que é mais fácil acessar, o CFP teve 2 questões e o CFO não teve questões sobre isso.
Então vamos pensar assim, não é isso. Mas esse assunto dentro do português, ele gera questões mais fáceis, via de regra. Aqui, já em domínio de mecanismo de coesão textual, ele vai usar esse conteúdo, mas ele tem como aprofundar esse conteúdo. Aí ele usou só no CFO. Exatamente. Olha o que ela está dizendo para você. Então ela está segregando tópicos dentro do português. E o teu, se a professora é a técnica e ela sabe do conteúdo, a pessoa que vai fazer a sua próxima prova, obviamente, também sabe disso. Óbvio, não estou falando que o avaliador da próxima prova vai fazer isso, mas isso faz parte das estruturas dele fazer prova, porque ele que está fazendo prova. E a gente está vendo um comportamento de um avaliador, que é um especialista, independente da banca. Você vai ver algo parecido com na FGV, no CESP, na IDECAN, na OCP, porque é a forma de entender a complexidade do conteúdo e a abordagem disso na prova. Então a visão da professora fantástica. Esse ponto 2 e 4 aqui, ó, fiquem atentos em relação a isso. Eu duvido se você vai achar essa análise em outro lugar. Eu duvido. Ninguém não faz. Vai ter, gente. Não vai ter. Sabe por quê? Eu falo, pessoal, o pessoal fala assim, professor, vamos fazer mentoria pra Polícia Civil. Eu falo assim, cara, eu sei nada de Polícia Civil, velho. Vamos fazer pra PM, não sei nada de PM, velho. Eu sou mentor do CBMDF. Por quê? Porque lá em 2011 eu me lasquei, estudei, passei. Aí depois criei um método, treinei os meninos, eles passaram. A gente criou um sistema e a gente tá fazendo isso pra isso só. Eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer isso, sacou? Então eu falo pra eles, ó, esse tipo de... Eu não sou especialista em português, só que esse tipo de abordagem da banca aqui, a gente analisar esse tipo de questão, esse tipo de estrutura, eu chamo de prospecção da banca, porque a gente vai lá no fundo mesmo para tentar entender. E aqui é um exemplo clássico de prospecção. Essa conclusão que a professora teve do item 2 e 4 é fundamental para você, quando olhar o conteúdo, falar assim, caramba, eu preciso ter mais cuidado com isso e muito mais cuidado com isso aqui. Então preste atenção na vida, preste atenção. Aqui, professor, no tópico 5, ele cobrou bastante nos dois, né? Cobrou. E aí é tipo como se fosse algo mais comum, né? Isso. Esse aqui gente, é onde a gente vai separar aqui o joio do trigo, sabe? Morfossintaxe é assim... Ou você vai passar, ou você vai ser eliminado. É isso que acontece. Aqui no tópico 5, no tópico 5. É a guilhotina. É a guilhotina. É ali que eles vão cortar, porque até no tópico 1, no tópico 2, você ainda consegue interpretar, você ainda consegue fazer uma lógica. Agora, no tópico 5, que é a morfossintaxe, se você não dominar, já era. Perdeu. Então, ou você passa, ou você reprova, ou você tá eliminado. É aqui que a gente vai separar, né? O menino das crianças dos homens, né? A menina das mulheres. É aqui a hora, minha amiga. É aqui a hora. O bicho pega. No item 6, que é a reescritura, cobrou um de cada, né? Eu particularmente acho pouco, mas eu não sou especialista, porque eu sou burrão, mas eu acho que cobrou pouco, mas também eu acho que a divisão ficou boa aqui também. Sim. Mas eu particularmente colocaria 3 aqui, 2 aqui, e colocaria 2 aqui e 2 aqui. Não sei por quê, né? Pode ser que mude, pode ser que Inclusive, mude, né? eles podem variar isso mesmo, trazer, tirar uma questão de compreensão e interpretação, colocar aqui de reescritura, então... Eu falo isso, sabe por quê? Porque dentro da corporação a gente usa muito isso. Isso aqui a gente usa muito. Reescrever, pegar a lei, reescrever, reinterpretar. Isso que a gente faz o tempo todo. É por isso que eu senti que, aqui talvez faltou uma orientação do CBMDF para a banca, talvez, sacou? Mas certeza. Isso aqui eu acho que deveria acontecer mais. Mas tudo bem. Correspondência oficial não caiu, que igual tu falou, não é um tema que a gente tem que dar tanta atenção, igual o tema 5, o tema 2 e o tema 1. Não precisa nem falar nada, né? Mas a gente vai ver isso. E a redação não precisa nem falar, né? A redação da IDECAN valeu 80 pontos, não foi? Não foi 80 pontos, Douglas? 80 pontos. A minha valeu 10, né? Aí aqui 80 pontos. 80 pontos, sacou? É muito ponto. A prova de EPH valia 40. A prova de português valia 90. De uma prova de 180. A metade da prova era português. A verdade é essa, né? Que era 100 da prova e 80 de redação, né, Luz? 90 pontos era português. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, né? Eu sinceramente, achei desproporcional essa nota. 80 pontos. É muito ponto. Muito. Acho que eles também acharam isso na hora de corrigir. Eles são burrão, né, velho? Os bichos são burrão, velho. Sério mesmo, velho. É triste. A prova de redação é 10 pontos, no máximo 20. Na minha cabeça. Porque 20 pontos... Vamos pensar na prova de 100 pontos. 100 pontos. Pra mim, 100 pontos... Se a prova for de 100 pontos, a redação tem que ser 10. Pra mim, né? Mas vamos supor que seja 20. Aí tu vai ter 20 de redação mais 10 de português, 30. A prova de EPH, 40. 70 pontos. É ponto pra caramba, né?
Eu acho que fica bom também, né? Fica muito bom. Agora, se a redação for bem corrigida, 10 pontos já resolve. O problema é corrigir a redação. Não é todo mundo que consegue, não é toda banca que consegue. Pois é, a Decan ficou claro, porque as notas variaram de 76,5 a 78,5. Alguma coisa tá errado, porque algo de errado não está certo. Não é possível, né? que todo mundo tirou essa mesma nota, velho. Não tem condição. Não tem condições. Todos os 15 mil candidatos escreviam muito bem. Que pode acontecer, vamos lá, né? Existe uma probabilidade baixa, mas pode acontecer. Todo mundo escreve muito bem nesse país, né, professora? Com certeza. Veja bem, né? Com certeza foi isso que aconteceu, gente. Pois é, aconteceu. Então, confia. Então nós estamos confiantes que foi isso. Todo mundo escreve muito bem e a gente lê muito, escreve muito no Brasil, por isso que todo mundo ficou entre 76,5 e 78,5. Tá tudo certo. Foi tudo isso certo, mesmo. Foi. Confia. Confia Que vai dar certo. É verdade, né? Esse bilhete. É verdade esse bilhete, é verdade, tá? Então, show de bola, muito legal. E a gente conseguiu fazer um aprofundamento bacana. E agora a gente vai fazer a indicação de literatura. Aqui, pessoal, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar a professora falar. Ela dividiu, tá? Para o nível de abordagem do aluno. Tá? Depende entre aspas, né? Da quantidade de informação que o aluno tem. Ele pode acessar uma gramática para ter o seu, entre aspas, melhor desempenho. Eu gostaria que a senhora falasse aí pra gente. Tá. Gente, olha só. Aqui, primeira coisa que eu vou falar pra vocês precisam ser muito sinceros com vocês mesmos sobre que nível de português que você tem. Você tá muito no básico? Você não sabe? Você se confunde? Ah, não, eu tô intermediário, já estudei português algumas vezes, já fiz alguns cursinhos. Não, cara, eu sou muito bom, eu só preciso dar uma parada de arestas. Mas isso é você que tem que fazer por você. Eu não consigo avaliar, ninguém aqui consegue avaliar, você tem que ser honesto. Se você tá no nível muito básico de português, tem muito tempo que você não usava português, você não sabe nada, erra as questões, não entende, a gramática ideal pra você é essa aqui, ó. Essa gramática do Evanildo Bechara, tá? Gramática para concurso, Bechara para concursos. O Bechara, ele vai ter uma abordagem muito objetiva, né? Então não é aquela coisa que vai ficar ali explicando pra você o termo, correlacionando com algo teórico. Ele é muito, muito objetivo. Direto. Sintético, né? Exatamente. Então é conceito aplicado e é conceito, nesse caso aqui, conceito aplicado pra concurso. Então é ótimo pra você que você já larga lá na frente. É interessante. Né? As bancas abordam isso aqui normalmente, nessa perspectiva e tal, então pra você vai dar uma direcionada legal. Massa. Cara, você já é mediano, você tá aqui num nível de compreensão um pouco maior. Eu acho a melhor gramática das três, eu acho a gramática WISE da língua portuguesa. Eu acho ela melhor. Ela tem explicações muito boas, ela tem um nível teórico, então se você sabe ali mais ou menos, você vai conseguir acompanhar e tal. E ela é muito, muito boa. Agora, se você... Agora, se você é um Machado de Assis, pai, aí não, aí... Aí o babado é outro. Aí o babado é outro, gente. Essa aí é pra assim, não, eu quero gabaritar, eu quero tirar todos os pontos da prova de português, eu quero ser o foda, eu quero ser foda, o brabo, entendeu? Aí você vai comprar a do Ataliba de Castilho, que é essa gramática do português brasileiro. Exatamente. Pai, Ataliba de Castilho. O cara é diferente. É diferenciado. Essa gramática, ela é o completão, tanto da gramática, quanto da linguística, quanto das relações morfológicas, pragmáticas. Ela fala em sintagma, então você vai achar, tipo, o que é um sintagma? Você sabe o que é um sintagma? Provavelmente não. Mas aqui você vai achar o que é um sintagma. Então, e tem questões, e tem resoluções, e tem explicações. Ela é também, né, um calhamaço deste tamanho, gigante, enorme. Né? Mas é um investimento muito bom se você quer ser o top dos tops dos tops. Aí é com você, você tem que ser honesto em qual nível que você tá e qual é o seu objetivo dentro da prova também. Show. Né? Eu quero gabaritar português porque eu não quero me preocupar com outras matérias, então vou me garantir aqui no português. Pô, então vamos na do Ataliba. Não, tô mais ou menos, mas eu quero uma base teórica um pouco melhor. Vai na do Azeredo. Não, gente, eu não sei nada, tô no básico, preciso do conceito seco e cru, porque eu não consigo abstrair. Vai na do Bechara. Engraçado que, da tua opinião, é interessante a gente entender que, na verdade, é o degrau, né? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. E se o aluno conseguir, se ele sentir que ele está acessando aquele conteúdo, já está vencendo e começar a acessar esse e está perdendo, daqui a pouco começa a vencer esse e começa a perder nesse, começa depois com o tempo ganhar nesse, é porque ele está subindo de fato. Exatamente. Ele consegue se ver subindo. Exatamente. Então aqui seriam parâmetros objetivos para ele
entender a subjetividade dele no conhecimento, né? Exatamente isso. Então, guarde isso aí, né? Guarde isso aí. Fica aí a dica. Eu começaria pela aquela lá, né? Mas eu ia tentar chegar pelo menos nessa, né? E ler alguns tópicos dessa, que aí eu ia falar assim, pô, tá bom pra mim, cheguei no meu limite, tô consciente, vamos pra prova, sacou? Então pensa nisso. Igual a professora falou, seja realista e sincero, pelo menos com você mesmo, beleza? Se quiser mentir pros outros, pode mentir. Agora pra tu não, pai. Olha pro espelho e fala assim, meu irmão, é isso aqui, então eu vou fazer isso. Pronto. E, como nós temos redação, a professora colocou um plus, que é a redação. Eu nunca vi esse livro, mas eu vou dar um jeito de arrumar ele. Gente, esse livro é a melhor coisa. Olha pra mim. Olha pra ela. Olha pra mim. Olha no fundo dos meus olhos. Olha pra ela. A melhor coisa de redação que você vai ter na sua existência. Eu vou comprar ele. Tá? Eu gosto de papel. E detalhe, ele é barato. É? É. Tem na Amazon, você acha facinho. Quanto que é? Uns R$30. Então eu vou comprar 2, que eu vou dar um pro aluno. Eu vou sortear Aí, tá vendo? Ele é super... Gente, esse aqui... A Isadora Vilaça Koch e a Wanda Maria Elias, elas são as especialistas em linguística textual que a gente tem no Brasil. E outra, é um livro super didático. Pra vocês terem noção, eu sou professora de ensino médio. Eu uso ele pra dar aula pros meus alunos do ensino médio. Então é uma coisa que você vai entender de mamando a caducando, como diz minha mãe. De mamando a caducando. É isso, tu entendeu, né? É isso. De mamando a caducando. De mamando a caducando. Se não conseguir entender, pai, desiste. Isso, é isso. Esse livro, ele vai trazer relações de compreensão de gênero textual, que a gente viu lá no edital que tem. Ele vai trazer mecanismos de coesão, mecanismo de referenciação, retexto, tudo. Tudo. Ele é uma bíblia da redação. Vou comprar e vai ele te hoje. ajudar não só na sua prova de redação, que vai ser ótimo, mas também na prova objetiva, porque ele traz muito conceito. Não tenho nem dúvida disso. Então, assim... Adolescente é um bicho difícil, se tu consegue ser um Mesmo? adolescente. Exatamente, gente. Os meus alunos adolescentes aí entendem e escrevem eu vou melhor. comprar esse livro hoje. Na verdade, ele tem uma série. Eu indiquei esse porque eu acho que faz mais sentido pro contexto da prova, mas tem uma série. Tem o ler e escrever, o escrever e argumentar, tem o de coesão, tem o de coerência. Então é uma série de livros que elas lançaram e eles são curtinhos. Ele deve ter aí umas 150 páginas, 200 páginas. Ele não é grande. Você lê, é assim, uma delícia de ler, porque os exemplos são pedagógicos, todo mundo consegue entender, é uma linguagem fácil, elas usam os exemplos do cotidiano, então pega propaganda, coisa de jornal, então assim, gente, ele é fera esse texto, esse livro, fera mesmo, Pô, tá? Eu vou comprar Super ele. indico. E vou comprar mais de um que é pra sortear pros alunos. Aí, Relaxa. tá vendo? Inclusive, Douglas, ó, já pode colocar, tô falando aqui já, ó. Não, ele vai ser porque a gente dá o Pix de R$100 no AlphaFlix, né? Ah, sim. No Alpha Game. Aí eu vou pegar esse Pix e vou transformar esse Pix em livro. Aí eu vou comprar, 3 ou 4 e aí vou distribuir para os 2 primeiros alunos de cada Alpha Game. 2 de cada. Nossa, tá vendo? Arrasaram. Que aí, pô, é dinheiro também, mas é mais dinheiro, né? Porque um livro é mais que dinheiro, né, pai? Sim. Ele vai gastar com a coisa certa. Um livro é mais que Exatamente. dinheiro, né? Um livro é mais que dinheiro. Vamos então, investir em você, cara. Não, eu vou fazer isso. Boa ideia. Eu vou substituir dinheiro por prêmio aqui, ó. Prêmio importante, que é livro. É isso. Boa. Show de bola, Luísa. Aqui a gente, os bizu, tudo que a Luísa deu, não preciso nem falar, né? Puta merda. Então, fique esperto. E o que eu sempre falo? Meu irmão, assiste esse vídeo com carinho. Sacou? Assista, vê, pô, faz sentido isso aqui faz também, aquele também. Pois que eu não entendi nada. Se não faz sentido é porque tu não entendeu, guerreiro. Aí tu para e peraí, agora eu vou aprofundar, porque eu preciso entender isso aqui. Eu falo para o seguinte, ó, pessoal, é porque a gente quer resultado o tempo todo, né? Resultado. Pessoal, primeiro, você tem que pensar o seguinte: consciência é causa, consequência é resultado. Então, se você não mudar a sua consciência, que vai ser a causa das coisas, você não vai ter consequência, que é resultado. Então, uma aula que a professora Luísa deu aqui para vocês, que isso é uma aula, tá? Vocês não estão entendendo, eu boto entrevista, mas é uma aula. É para mudar a sua consciência da parada. E aí você, de fato, muda a rota da sua vida naquele conteúdo e vai tentar atingir seu objetivo, que eu acho que você consegue, que é a aprovação. Então, é isso. Para pensar nisso 1 minuto da sua vida, sacou? 30 minutos. Deu quantos minutos aí? Uns 40, 50, Douglas? 58 minutos. Sim, 1 hora da sua vida, parceiro. 1 hora muito bem investida. Que tu teve um monte de informação top, tá? Agradeço demais, Luísa. Pode se despedir dos nossos alunos aí, que eles já estão te adoraram. Fala aí que a Luísa não caiu aqui de paraquedas, que ela foi importante na minha
minha aprovação. Isso. É verdade. Isso aí eu vou deixar que a Luísa fale, que aí já tem mais bagagem. Ela ajudou o Douglas ao longo do processo dele. Gostaria que tu falasse disso e se despedisse dos nossos alunos que vão te adorar. Eu conheço o Douglas já tem muito tempo, a gente tem amigos em comum e tal. E aí um dia ele chegou, pô, você pode me ajudar a corrigir umas redações aí de brother e tal? Eu falei, pô, posso, de brother. Puta merda, hein, velho? De brother. Fui agora. Não, Oh, me retribuiu horrores já, adorei. E aí eu fui corrigindo e assim, deu resultado, passou, tá aí, né? Então é uma coisa que eu gosto muito de ver isso, gente, de você ver um sentido no que eu faço. Eu escolhi a minha profissão, contei pra vocês no começo da entrevista. Eu escolhi a minha profissão, eu mudei de carreira porque eu queria ser professora, eu acredito no que eu faço e eu gosto do que eu faço. Então, assim, a gente tá aqui, tô aqui colando, agradeço muito essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e eu garanto pra vocês, gente, vem comigo vai dar certo. Juro. Vocês entenderam por que a professora Luísa é parceira, né? Da Alfa Mentoria, né? Vem. Vocês entenderam agora, né? Vem uma coisa muito forte. Vocês entenderam, né? Então a gente tem esse viés também, né? A gente acredita muito no que a gente faz. A gente acredita muito que a gente consegue, de fato, mudar a consciência do aluno, né? Desde que ele ouça a gente, né? É isso. Porque eu dou exemplo aqui clássico. Eu tive aluno que eu até arrepiou. Tá vendo? Tá, eu tinha um aluno que não passou. Ele não passou. Eu tô até precisando trazer ele aqui, porque é um assunto sensível de se falar. Mas ele fala pra mim, professor, mesmo eu não tendo passado, eu entendi. E eu mudei, eu tô estudando, passei em outro, mas naquele eu não passei. Mas eu entendi que o processo me mudou porque eu entendi o que vocês queriam fazer. Só que eu entendi na hora errada. Eu falei, tudo bem, né? Pelo menos a gente conseguiu gerar o impacto que a gente queria em você. Sim. Não na hora certa, que eu queria que esse impacto tivesse sido gerado naquele momento, igual Sim. foi com o Douglas, com a Labi, com o Daniel, com o Thiago. Mas que bom que gerou impacto. Sim. Né? Você mudou como pessoa. Né? Então a gente conseguiu gerar esse impacto positivo em você. Infelizmente não foi na hora certa, mas foi gerado. E aí agora nossa guerra é sempre tentar gerar esse impacto na hora certa. E eu preciso que ele participe, né? Sim. Aí ele tem que... Essa consciência tem que ser mudada e a gente... Isso aqui é um exemplo de tentativa de mudança de Sim. consciência, né? Pra ele enxergar e falar assim, caramba, deixa eu ver aqui, eu tenho que seguir naquele caminho, naquele outro. Então, Exatamente. deu certo, né? Deu certo com o Douglas, vai dar certo com os nossos outros alunos, né? Porque o Douglas é burrão. Então, os nossos alunos que são espertos, não é possível que não vai dar certo, né? Geração Z. Vai dar certo. Se deu certo com ele, minha filha, vai dar certo com qualquer Vai dar pessoa. certo, certeza, gente, vai dar eu garanto, certo. vai dar certo. Cola que vai dar bom. Vai dar certo. Então, agradeço, obrigado, Douglas, aí, por seu coprodutor hoje, né? Agradeço a professora Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada. E vamos continuar trabalhando firme e forte aqui na Alfa Mentoria. Valeu, pessoal. isso. Um abraço e até a próxima entrevista. Tchau, até a próxima. Beijo.